e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a sua mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não lhe deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam que Paulo era um Deus. Assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda os céus bem forte. O texto que nós lemos é um texto muito pouco pregado no nosso tempo presente, mas é um texto revelador. A Bíblia vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo que teve encontro com Jesus em Atos, capítulo de número 9. Não tendo homens na terra para falar de Jesus a ele, ao ponto de levar a ele ao evangelho de cruz, ao evangelho de conversão, o próprio Cristo vai de encontro a ele a caminho de Damasco e tem um encontro real com Paulo. Paulo agora está no capítulo 28, descendo de uma embarcação, descendo de um navio. A Bíblia diz que ele vai passar por um naufrágio. A Bíblia diz que uma grande tempestade, um grande vento forte toma a embarcação, aquele navio onde estava ele e mais 276 pessoas. Paulo estava preso naquele cárcere, melhor, dentro daquela embarcação, em direção a Roma, para que ele fosse julgado. E a Bíblia diz que Paulo no naufrágio vai ficar 14 dias junto com aqueles homens em jejum. Havia ali um jejum ao ponto que Deus vai preservar a vida de Paulo e Deus vai colocar Paulo dentro daquela embarcação para preservar 276 pessoas. E talvez você entrou aqui nessa noite de ceia do Senhor e não entendendo por que os ventos, as tempestades têm batido contra a sua embarcação. Mas eu vim aqui ser profeta de Deus para a tua vida e lhe dizer que os ventos, as tempestades têm sobrevindo sobre a sua embarcação para que você preserve vidas que estão dentro da sua embarcação e à volta da sua embarcação. Perceba que Paulo está dentro daquele navio e o naufrágio vem com força, o naufrágio vem com violência para acabar com a vida de Paulo. A Bíblia diz que os homens então preparam um bote e eles preparam aquele bote para sair de dentro daquela embarcação. Quando Paulo dá uma ordem de comando, a Bíblia diz que todos eles acalmam o coração e entram para dentro do navio. Porque eles estão avistando terra rochosa e eles têm o entendimento que aquele navio vai bater naquela região cheia de rochas. E o que me chama a atenção é que Paulo está dentro daquela embarcação para dar destino para vidas que estão ali dentro. E eu quero dizer para você que muitas vezes você está passando por ventos fortes, por tempestades, mas Deus te preservou, te conservou para você dar destino para a vida de pessoas. Muitas vezes você vai passar por momentos difíceis e maus por causa de 1, 2, 10, 30, 600, 700 pessoas. Perceba que Paulo está dentro daquela embarcação e Deus está cuidando de 276 pessoas por causa de Paulo. Então Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite, a sua permanência dentro da embarcação. E aqui eu podia contextualizar e trazer aqui um contexto para você, que esta embarcação tipifica, simboliza para nós a casa do Senhor. Quando você está na casa do Senhor, você está guardando gente da sua casa, gente da sua família, porque você está posicionado. O vento pode até bater lá, o vento
lá, mas por causa da sua fidelidade, por causa do seu posicionamento, onde a folha cante o remaia, no Biéria a embarcação não vai afundar, a embarcação não vai vir a pique. Por quê? Porque você está dentro da embarcação. A Bíblia diz que Paulo agora, eles avistam, o marinheiro avista uma ilha, terra seca, e eles param naquela ilha, e a ilha tem um nome chamada Malta. Paulo desce com aqueles homens, e o que me chama a atenção é que quando Paulo desce na ilha de Malta, a Bíblia diz que ali estão os bárbaros, homens que não conhecem a Jesus, homens que nunca tiveram experiências com Jesus, e Deus permite que Paulo pare na ilha de Malta para que aqueles homens conhecessem o Deus de Paulo. E o que me chama a atenção é que esses homens, não sendo cristãos, esses homens não sendo homens e mulheres de Deus, a Bíblia diz que por causa da chuva e por causa do frio, eles vão acender uma fogueira. Porque, apóstolo Denis, há um propósito no coração daqueles bárbaros, porque eles sabem que Paulo e aqueles homens estão vindo da chuva e vindo de um naufrágio e vindo de um frio, e eles acendem aquela fogueira com o intento que aquela fogueira afastasse do corpo físico de Paulo e daqueles 276 homens o frio e a chuva. Talvez você entrou aqui no que a folha cante o remaia, 10 meses já foram embora e você está há 2 meses de terminar o ano de 2024. Quantas pessoas sucumbiram durante esses 10 meses? Quantas pessoas se afastaram? Quantas pessoas desistiram da embarcação? Quantas pessoas não quiseram mais caminhar com ele? Porque a chuva sobreveio sobre eles, o frio sobreveio sobre eles e eles esfriaram espiritualmente. Perceba que o texto está tratando de chuva e o texto está tratando de frio. Por quê? Porque era uma chuva física, era um frio físico, e aqueles bárbaros vão usar com Paulo e aqueles outros homens de humanidade. Deus está dizendo para mim e para você que não adianta a gente ferver fogo, não adianta a gente queimar fogo e não temos a humanidade. Até o próprio Cristo teve humanidade. A Bíblia diz em João capítulo 11 que quando ele entra na aldeia de Betânia para visitar o seu amigo Lázaro que está morto há 4 dias, a Bíblia diz que ele chora, ele está mostrando a sua humanidade. Mateus capítulo 26, lá no jardim do Getsêmani, Jesus vai para aquela montanha, para aquele jardim, falar com o Abba, falar com o Adonai, com o Tzavaote, e quando ele chega naquele lugar, ele leva João, Pedro e Tiago, João e Pedro, os teus 3 amigos íntimos, e a Bíblia diz que ele entra para o Getsêmani, mas ele vai revelar a sua humanidade, porque a Bíblia diz em Lucas que ele vai suar, do Biéria cante o remaia, o seu suor vai se transformar em gotas de sangue. Por quê? Porque Jesus está mostrando a sua humanidade. Perceba que muitas vezes Deus vai usar até quem não é cristão para usar de humanidade com você. Perceba que eles não são cristãos, eles são bárbaros, eles pegam homens, matam, ceifam, mas com Paulo é diferente. É Jesus dizendo: quando eu levanto alguém para marcar um tempo, marcar uma época e marcar uma geração, do Biéria cante o remaia, eu vou usar quem eu quero, na hora que eu quero, para que eles possam usar de humanidade. Então eles acendem aquela fogueira. E qual é o propósito daquela fogueira? Para que Paulo e aqueles homens não morressem de hipotermia.
pandemia, devido ao naufrágio, devido à chuva, devido ao frio. Quantas pessoas que morreram, não de hipotermia, mas nós vamos espiritualizar o texto. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque a chuva bateu na sua vida, porque o frio bateu na sua vida, e não tem fogo, não tem fogueira acesa. A lavassu cante o remaia. Sabe o que me chama a atenção? É que os bárbaros acenderam aquela fogueira. Paulo agora está à volta daquela fogueira, e o seu corpo está aquecido, não tem mais frio, não tem mais o frio da chuva. Paulo agora quer cooperar com aquela fogueira, porque Paulo tem fogo na alma, oh glória. Paulo tem fogo no espírito, então ele quer colaborar com aquela fogueira acesa. Então ele pega um feixe de gravetos e vai lançar sobre aquela fogueira. Aqui eu quero abrir um parênteses no bique e a forca. Talvez você entrou aqui e o amigo e doce Espírito Santo acendeu a fogueira, mas você esqueceu de manter no bique e a forca os seus gravetos na fogueira, para que o fogo do Espírito continue aceso na tua alma. É necessário de forma contínua, é necessário de forma diária você colocar graveto, é necessário você colocar lenha no fogo que já está aceso na tua alma. Quem acendeu foi o amigo Espírito Santo, mas se você não fazer manutenção diária de lenha no fogo, o fogo vai abaixando, o fogo vai se apagando. E se o fogo se apagar, leve a séria, porque o fogo vai revelar muitas coisas na minha vida e na sua vida. Se você não tiver fogo, porque a Bíblia diz que quando Paulo pega o feixe de lenha e lança dentro da fogueira, a Bíblia diz que tem uma víbora escondida dentro do feixe de lenha. O fogo vai revelar quem está à sua volta, oh glória. O fogo vai revelar quem é de verdade na sua vida. Mas se você não tiver fogo na alma, você é mais uma pessoa no meio da multidão. Fogo vai revelar as pessoas que estão à sua volta. Perceba que os bárbaros devem fazer esta fogueira diária, ou mensalmente, ou semanalmente, para aquecer a vida de alguém. Mas só com Paulo aparece uma víbora, só com Paulo é que vai manifestar uma víbora, porque enquanto você não tem fogo na alma, enquanto o fogo do Espírito não está aceso em você, você não mete medo em ninguém, você não assusta os demônios, você não impõe respeito a ninguém. Por quê? Porque falta fogo, e Paulo está contribuindo. Paulo tem fogo na alma, é isso que eu quero que você entenda. Paulo não precisava daquele fogo de uma forma para manutenção da sua vida, porque Paulo fazia isso diariamente, mas Paulo está lá colaborando. Elebiacante o remaia. Deus me trouxe aqui para dizer para você, no Biéria, o fogo desta casa, o fogo desta casa de oração, ela pode subir, ela pode aumentar o seu nível, se você colocar a sua lenha, oh glória, se você colocar o seu feixe de lenha, camanchu e decominar a cega, para você viver o que ninguém na sua casa viveu, para você viver o que ninguém na sua família está vivendo. Mas para isso você precisa fazer o que ninguém está fazendo. Quem está aí diga glória. Quem está aí diga aleluia. Aleluia. Paulo lança o feixe, e quando ele lança o feixe no fogo, parece que eu vejo, para não ferir o texto, eu vou conjecturar, parece que eu vejo o fogo começando a queimar a lenha. E quando o fogo começa a queimar a lenha, a víbora não suporta o fogo, e ela pica Paulo, ao ponto de agarrar no antebraço, no braço de Paulo, e Paulo começar a sacudir a serpente, ou a víbora. Porque quando você tem fogo, vai revelar
o nível de pessoas que está à sua volta. Quando você não tem fogo, não vai se revelar quem está à sua volta. Deixa eu aprofundar nisso aqui, porque você vai saber quem está à sua volta se você tiver fogo. Se você não tiver fogo, vai ter víboras entranhadas na lenha e você não vai descobrir, você não vai ver, você não vai perceber. Mas perceba que quando Paulo pega o feixe de lenha e vai lançar na fogueira, a víbora vai se revelar. Tem víbora que só vai se revelar quando o fogo de Deus atear a sua alma. Tem víbora que vai se revelar. Quem é de verdade na sua história, na sua caminhada, só se vê fogo. Se o fogo abaixar, víbora não tem medo de fogo baixo. Víbora não tem medo de quem não tem fogo. Agora, se você tiver fogo na alma, se você tiver fogo no espírito, víbora não vai se aproximar. E aqui eu poderia tipificar vários tipos de víboras, eliminar câncio remária, que muitas vezes está envolto na sua vida, envolto na sua história, envolto na sua caminhada, mas por você apenas viver aceso pela fogueira que os outros acendeu. Eu vou dizer, ela é minha séria. O céu não quer que você viva por causa da fogueira que alguém acendeu, glória. O Espírito quer que você viva no piega, mantendo a fogueira que foi acesa, mas com a sua lenha, com a sua oração, com o seu jejum, com a sua leitura diária das sagradas letras, com a sua vida de santificação, com a sua vida de abnegação. É noite de ceia, é noite de sentar à mesa para entrar em comunhão com o corpo, para entrar em comunhão com o sangue. Se você não entrar para colocar lenha na fogueira que já está acesa, cante o remalha. Nós vivemos um tempo em que o fogo está apagando. Pessoas estão deixando o fogo apagar. E o Espírito Santo te trouxe para essa ceia, para dizer para você, como é que está o fogo dentro de você? Como é que está a busca por esse fogo do Espírito dentro de você? Como é que esse fogo está ardendo em você? Paulo está colocando o graveto de lenha, e aqui eu posso conjecturar, por gratidão. Ele está dizendo, eu preciso cooperar, eu preciso lançar o meu feixe, porque eles acenderam uma fogueira em prol de mim e dos 276 presos. Por quê? Porque no naufrágio, Paulo diz, o Senhor me deu todos vocês, para que nenhum de vocês se perca. Então Paulo está cuidando da embarcação. Quando ele para na ilha de Malta, ele vai dar lições com a fogueira acesa. Por quê? Porque a fogueira acesa, víboras não vão suportar ficar no fogo. E aqui tem algumas verdades, eu quero ser rápido para entregar a você. Se o fogo afasta víboras, então quem não tem fogo atrai víboras. À medida que o fogo vai abaixando em você, víboras vão se aproximando. E aí eu não estou falando de serpente, eu estou falando de gente camuflado como víbora, gente que age como víbora, e por você não estar com a fogueira acesa, você não percebe. Gente que se comporta como víbora, mas pelo fogo não está aceso, você não percebe que é víbora. Mas se você pôr fogo na sua alma, vai revelar quem é quem. Quanta gente o céu tirou da sua vida, revelando quem era quem. Porque você tinha fogo, porque o fogo ardia em você. Se o fogo parar de arder em mim e em você, nós seremos cercados de víboras.
e elas vão estar à nossa volta. Perceba que a víbora só vai picar Paulo quando Paulo joga o feixe de lenha na fogueira e o fogo começa a queimar os gravetos. Enquanto o fogo não queima os gravetos, a víbora está escondida. Quantas víboras estão escondidas na sua vida? Quantas víboras que te dá Shalom Adonai? Quantas víboras que dizem, olha, você está bonito, você está bonita, mas por detrás está torcendo, está esperando uma oportunidade para te dar uma picada. Só que o céu está dizendo, se você tiver fogo, víbora não vai resistir fogo. Se você tiver fogo na alma, víbora não resiste fogo. Quanta gente que te dava tapinha nas costas e depois revelou quem era. Quanta gente que te abraçava e depois revelou quem era. Uma filha na fé disse uma certa feita para mim, missionária Karina, disse para mim, apóstolo, as pessoas não revelam quem são. Melhor, eu dizia para ela, Karina, as pessoas vão passando o tempo e as pessoas mudam. Ela disse, não, elas só revelam quem elas são de verdade. Quando você tiver fogo na alma, vai revelar quem são as pessoas. Tem gente que vai passar a não gostar de você por causa do seu louvor. Tem gente que vai passar a não gostar de você por causa da sua vida separada para Deus. Tem gente que vai passar a não gostar de você pela forma que você veste, pela forma que você adora. Só que o céu está dizendo, se você tiver fogo, eu cuido de você. Se você tiver fogo, eu cuido da sua casa. Se você tiver fogo, eu entro onde a sua mão não pode entrar. Olha! A Bíblia diz que a víbora pica Paulo. Quantas víboras já te picaram? Quantas víboras já te picaram? Quantas víboras já tentaram exalar o seu veneno? Quantas víboras picaram você e soltaram o veneno? Porque tem gente que só nos ama quando a gente é favorável. Oh my God, Jesus, big mouth, Jesus, God, tem gente que só te ama quando você é favorável. Quando você não é favorável, eles tenta te picar, tenta falar mal de você, tenta lançar coisas que você nunca fez. Por quê? Porque você não é mais alguém favorável. Então tenha fogo na sua alma. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, atrasados ou não, vamos ter que buscar fogo. Eu me lembro do testemunho do pastor Marco Feliciano, ele dizendo que a esposa dele, a pastora Edileuza, sempre foi uma mulher muito culta, nunca foi de monte, nunca foi para subir na montanha, mas ela passou um momento muito difícil na vida e ela precisou clamar. E um dia ele está no monte, ela pediu para subir, ele estranhou e ela subiu para orar com ele. E um belo dia ela sempre orava caladinha no cantinho dela, sempre caladinha no silêncio, e naquele dia ela abriu a alma e danou a clamar. E ele assustou e disse, mas é a Edileuza? É a Edileuza. Porque todos nós vamos ter um momento que nós vamos precisar buscar como nós nunca buscamos na nossa vida. Quem está aí, diga glória. Glória. Então o fogo vai revelar que tipo de víbora está à sua volta. A Bíblia diz que a víbora pica Paulo. Paulo tenta arrancar, tirar ela do braço. Quando Paulo tira, nenhum mal acontece a Paulo. Só que os bárbaros têm hábito e costume de ver víbora picar e víbora fazer quem foi picado inchar ou morrer. Então eles se afastam de Paulo e eles conjecturam na mente dizendo, esse homem vai morrer inchado ou esse homem vai morrer por morte por causa da picada da víbora.
Tem víbora que pica com tanta violência que ela tenta manchar o seu nome para o resto da sua vida. E uma vez o nome manchado, está picado. Só que perceba que os bárbaros estão esperando Paulo inchar ou morrer. Pode ser profeta, sim ou não? Tem gente esperando você inchar ou você morrer. Tem gente esperando você parar ou desistir. Tem gente esperando você abandonar a Narabiacebe que é Minarasai. Só que eu vim aqui na qualidade de profeta. Camanarasubicante o remai. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você não vai nem inchar e nem morrer. Você não vai nem inchar e nem vai morrer. Amém? E eles estão esperando Paulo inchar ou Paulo morrer. E quando Paulo não incha e nem morre, eles ficam esperando. Tem gente que é tão víbora que eles dão uma picada, afastam e ficam só te olhando de longe. É por isso que você precisa tomar muito cuidado com quem entra na sua vida. Porque tem hora que não é o capeta que manda, é você que abre a porta e a pessoa entra. É por isso que você precisa ser seletivo em quem está entrando na sua vida. Porque tem gente que pode entrar e acabar com a sua vida. Tem gente que pode entrar na sua vida e acabar com o seu chamado. Tem gente que pode entrar na sua vida e acabar com o seu ministério. Tem gente que pode entrar na sua vida e acabar com os seus sonhos. Tem gente que pode entrar na sua vida e destruir a sua vida. Quem está aí, diga glória. A Bíblia diz que eles estão esperando. Vai morrer. Vai inchar ou vai morrer? Vai inchar ou vai morrer? E tem gente que trabalha desse jeito. Dá a picada e afasta e fala, vamos ver se morre agora. Só que você foi levantado por Deus. Você foi levantado para preservar pessoas. Você foi levantado para dar destino para pessoas. Você foi levantado para dar norte para a vida de pessoas. Então você não vai nem inchar e nem vai morrer, porque o fogo que o Espírito vai colocar dentro de você, que você vai fazer manutenção todos os dias, Naracante o Remaia vai revelar que tipo de víbora você está vivendo e convivendo com elas. Tem víbora que quer o que é nosso. Tem víbora que quer usufruir daquilo que Deus deu para nós. E eu aprendi uma coisa nesses 26 anos caminhando com Jesus. Aquilo que é meu, ninguém vai usufruir se eu não chamar, se eu não convidar para usufruir. Só que tem gente que não quer pagar preço. Tem gente que não quer deixar a fogueira acesa, não quer fazer manutenção da fogueira, mas quer se aquecer com o fogo que você gera. Oh my God, Jesus. Tem gente que está aquecendo pelo fogo que você acendeu. Perceba que o amigo da relação é você. Quando você está no vento, ninguém te liga dizendo, vou te ver, vou te dar um abraço, porque o amigo na verdade da relação é você. Quem está aí, diga glória. A amiga de verdade na relação é você. É Deus mostrando para você que o fogo vai revelar quem é quem na sua vida. Então não é todo mundo que pode entrar na sua vida. Tem gente que o capeta vai mandar, mas tem gente que você, com dificuldades, com carências, com problemas emocionais, vai abrir a porta para elas entrarem. E elas vão entrar para acabar com a sua vida. Eu me lembro que quando meu filho foi diagnosticado com câncer, o meu carro fundiu e meu carro estava pago, R$33 mil. Mas para arrumar o motor daquele carro custava R$12 mil.
E para mim mais valia a vida do meu filho do que o carro. Eu disse, então vou vender pelo preço que for. Aí alguém se levanta e diz, não, vou comprar. Vou dar os 116 mil reais. Entenda, eu permiti um momento de aperto da minha vida. Então perceba que tem gente que só vai apresentar como vibra na sua vida nos momentos de aperto. Houve um momento que havia uma carência na minha alma pela perda do meu filho. Outras pessoas entraram, mostrando ser anjos. Não, olha aqui, olha aqui, olha aqui. No final, me trouxeram danos terríveis. E eu tive que passar por isso para aprender a não abrir a porta para qualquer pessoa na minha vida. Porque o fogo vai revelar quem é quem. Tem gente que só quer andar com você pelo nome que você tem. Tem gente que só quer andar com você pela influência que você tem. Tem gente que só alabra, segue, remara, salvacanda, que só quer caminhar com você porque você pode proporcionar momentos tremendos, inesquecíveis e memoráveis. Quem está aí, diga glória. Aí os bárbaros se assustam e eu termino. Os bárbaros dizem assim, ó, não inchou Davi e nem morreu. Se não inchou e nem morreu, esse cara deve ser um Deus. Aqueles que esperavam, que fizeram uma fogueira para aquecer Paulo, agora estão vendo Paulo como um Deus. E Paulo vai tratar disso na vida dos bárbaros. É Deus dizendo para você que está aqui nessa noite: as víboras vão tentar de tudo quanto é jeito, atacando, picando, afastando, para ver se você incha ou morre. As víboras vão tentar idolatrar você por aquilo que você faz na obra e na casa de Deus com especialidade. Só que Paulo vai dizer: eu não sou um Deus, mas o Deus a quem eu sirvo me livrou do veneno desta víbora. Eu termino. Quantas víboras já passaram na sua vida? É para você refletir. É para você guardar essa mensagem e nunca mais esquecer dela. Quantas víboras já passaram na sua vida? Lá no Paraná a gente brinca que as irmãs têm aquele negócio de miga. Ô miga! E por trás da miga tem uma víbora. Ô miga! Quantas víboras passaram na sua vida? Aprenda algo aqui nessa noite. Aquilo que não veio para te matar vai te fortalecer. Aquilo que não te matou vai melhorar você. Se não te matou até a lavos de reminaras, se não matou você, vai te fortalecer em alto nível. Deixa eu ser profeta, porque Deus está me dizendo aqui agora que Ele está treinando pessoas dentro do processo que você está passando. É Deus que está treinando você dentro desse processo, porque você vai se tornar alguém especialista na área. Aplauda os céus bem forte. Em 2020 meu filho foi diagnosticado com câncer. Eu vim para o Rio de Janeiro em 2020, fiquei hospedado na Ilha do Governador, preguei em tudo quanto é região aqui em Duque de Caxias, preguei na Barra da Tijuca, preguei em Queimados, em várias localidades. Quando eu volto de 21 dias daqui do Paraná, do Rio de Janeiro, chego no Paraná, Gabriel sentindo uma dor abaixo do joelho,
Só que naquela época estourou o Covid em fevereiro. Março, o patrão dele liberou ele para cá, disse: olha, por causa do Covid, fica em casa. E quando o patrão liberou, o Gabriel começou a queixar de uma dor abaixo do joelho, mas não tinha como consultar, porque tudo era Covid. E os médicos só estavam atendendo quem tinha Covid. Abaixo do seu joelho, na tíbia, aqui, começou a nascer um caroço. E esse caroço se tornou um limão. Desse limão se tornou uma manga tami. E antes de virar a manga, eu levei ele para o UPA e disse: só vou sair daqui quando vocês atenderem meu filho. A doutora faz uma chapa no pulmão e disse: está muito estranho, você fuma? Não, não fumo. Vou te mandar amanhã para o ortopedista. Quando mandei ele para o ortopedista apalpa o caroço e diz: tomara que não seja o que eu estou pensando, mas para não ficar na minha fala, eu vou mandar vocês fazerem uma ressonância magnética. Quando faz a ressonância, ele já me manda para a oncologia. E quando eu chego na oncologia, para o doutor abrir o exame, ele diz assim: o seu filho está com câncer. Eu digo: o que é, doutor? Meu filho está com câncer. Está com câncer na tíbia e no pulmão. Gabriel, doutor Anselmo diz para nós: ou amputa a perna ou faz quimioterapia. Chamei o Gabriel para fora e disse: a missão vai ser sua, meu filho. O pai não vai poder tomar decisão para você, mas o que você decidir, o pai vai apoiar. Se o doutor falar para você que se amputar a sua perna, o câncer acaba, ampute a perna. Nós vamos correr atrás de uma perna para você. Mas se o doutor falar que amputando a sua perna não resolve, vai para a quimioterapia. E ele é amante do cabelo, amante da sua barba. Disse para mim: eu vou fazer quimioterapia. Começou a quimioterapia, no segundo dia ele me abraçou no corredor daquele hospital e disse: pai, as pessoas não acreditam no inferno, mas a quimioterapia é um inferno. E eu tive que encorajá-lo no segundo dia de quimioterapia para ele prosseguir. E ele começou com 2 meses, o caroço foi murchando, e aí ele teve um efeito colateral, furou a gengiva dele. Eles achavam que era um câncer que subiu para a boca, e não era um câncer, era um efeito colateral da quimioterapia. E quando eles detectam isso, eles param o tratamento e mandam ele para o dentista. Uma dentista de Maringá nos atendeu e disse, e procurou todos os dentistas do Brasil e fora do Brasil para ver se aquilo era uma necrose. Não era, era um efeito colateral da quimioterapia, era uma necrose e não era um câncer. E o tempo que ele recuperou a gengiva, o câncer continuou crescendo. Quando ele volta, não tem mais o que fazer. O doutor fala: vamos amputar a perna, porque estava do tamanho do caroço, do tamanho de uma manga, sentia muitas dores, morfina não resolvia, amputou a perna. Agora começa a batalha, porque havia um sonho no coração dele de colocar uma perna mecânica e dar sequência na sua vida, porque ele cria na cura, como nós também criamos. Mas também sabíamos que se o Senhor não curasse, ele continuaria sendo o nosso Deus. Eu me lembro de uma certa feita, quando ele foi diagnosticado, eu cheguei em casa, fiz uma reunião em casa e disse: olha, nenhum de nós vamos reclamar, nenhum de nós vamos murmurar. Gabriel, se o Senhor nos permitiu entrar no vale, Ele vai nos tirar desse vale. Segundo dia, a bispa cai em pranto e disse: meu amor, o que está acontecendo? Gabriel é um servo de Deus, o que está acontecendo? Eu abraço ela, conforto ela, digo: não, filha, Deus sabe o que está fazendo. No 4º dia eu despenco em um choro profundo, e ela me abraça, e ele chega em mim e fala: eu nunca te vi chorar, pai, e não quero te ver chorar. Eu já te vi chorar pela obra, pelas batalhas. Eu não quero ver o Senhor chorando. Eu já te vi chorando muito por batalhas. E nós recobramos o ânimo e começamos a lutar. Ele amputa a perna, ele faz cirurgia do pulmão,
câncer nos 2 pulmões, o doutor abre o pulmão, começa a mexer, fecha e diz para mim, não tem como fazer nada. Os pulmões do seu filho estão tomados de tumores. E a tendência é subir para a cabeça. E agora eu tenho essa informação, que o meu filho vai morrer a qualquer hora, e eu não posso falar nada para ele. E nós, naquela batalha, resolvemos levar ele para Belo Horizonte, porque a nossa família está toda em Belo Horizonte, e ficarmos no Paraná, para que nós pudéssemos adiantar alguns processos da obra, para descer e ficar o tempo que fosse necessário com ele. Ele me liga, dia 10 de dezembro, e diz assim: pai, apressa a viagem, tudo do senhor, tudo que é meu, que tiver aí, o senhor traz para perto de mim. Aquilo eu senti ele despedindo de mim, e o Senhor disse para mim: apressa a viagem, porque eu vou levar seu filho. Eu apressei a viagem, cheguei em Belo Horizonte, curti ele 10 dias. No 11º dia, ele caiu no hospital. Quando chega lá, ele é levado para o oxigênio, e a doutora vem conversar comigo e começa a amenizar, passar a mão em mim com muito cuidado, muito carinho, dizendo: pai, nós vamos preparar o seu filho, porque a qualquer hora ele vai partir. Eu digo: já sei. Avise a família. Gabriel é internado, para mim resumir. E na noite ninguém quis ficar com ele, com medo dele falecer pela noite. Eu digo: não, pode deixar que eu fico. Eu fico com o Gabriel, e às 2 horas da manhã, o Gabriel entubado, não falava mais. O Gabriel senta na maca daquele hospital, tira a máscara, me abraça, me beija e diz assim: pai, eu vou partir. E eu digo para ele: filho, se você sabe que vai partir, por que você está rolando na cama, de um lado para o outro agitado? Ele me respondeu: o processo não é fácil, mas eu vou partir. O Senhor ministrou a minha alma. Eu fiquei no hospital até as 8, 9 horas da manhã. Vieram trocar o turno, e eu fui para casa, não consegui dormir. Quando eu consegui deitar e dormir, o telefone tocou. O Gabriel acabou de falecer. Chama a família, choramos, fizemos o que tinha para fazer, prepara o local do seu velório, o local do seu sepultamento. E quando chega no velório, o corpo vai chegar às 10 horas, o corpo chega às 3 horas da manhã. Porque quem foi levar o corpo dele estava alcoolizado, e levaram para outro lugar, o caixão caiu, raspou, e quando ele chega com o corpo, quando eles chegaram com o esquife e o corpo todo bagunçado. Dentro de uma comunidade em Belo Horizonte, no Taquaril, onde eu cresci na minha mocidade, eu disse para aquele senhor: Senhor, vai embora. O povo aqui vai lixar o Senhor. Eu sou crente. Ali está o corpo do meu filho, porque a alma e o espírito não está mais ali. Eu sou um homem resolvido. Só que quem está aí dentro, tem gente aí dentro que não tem a vida resolvida. Diz para ele: traga rapidamente, o senhor tem 15 minutos para mandar subir a mulher que arrumou o corpo dele. Ela chegou. Quando ela chegou, ela disse: o que fizeram com esse menino? Ele é tão bonito. Ela preparou, disse para ela: dona, não é hora de bater papo, arruma o corpo. Ela arrumou o corpo. A pastora deu uma palavra durante o dia. Eu dei uma palavra sobre quem era o meu filho, que legado ele estava deixando. Fiz um cortejo fúnebre, filmei, para que todos aqueles que o amavam pudessem ver o cortejo. Na hora que eu ia sepultar, os celulares desligaram, acabaram as baterias. O Senhor disse para mim: até aqui. Eu precisei ficar 40 dias em Belo Horizonte. Eu sepultei o meu filho no domingo. Na quarta-feira eu estava pregando. Porque ele me disse em vida: o Senhor não pode parar. E eu quero ser sucinto para falar para a gente aqui. Não espere você perder ninguém. A perda do Gabriel nos ensinou muitas coisas, e que em outras oportunidades a gente poderá falar aqui. A perda do Gabriel nos ensinou muitas coisas.
Muitas coisas. Talvez você está aqui e não perdeu nada, não perdeu ninguém. Se Deus tem uma obra na sua vida e se Ele tiver que arrancar quem seja para você se posicionar, Ele arranca. Entenda que Deus, Ele não brinca de ser Deus. Entenda que aquilo que Deus tem na sua vida, Ele tem. Então acenda a fogueira e não deixe apagar. Não deixe que as lutas apaguem a fogueira da sua vida. Não deixe que as tristezas apaguem a fogueira da sua vida. Não deixe que as frustrações apaguem a fogueira da sua vida. Porque pessoas vêm e vão. E o que se mantém é a sua vida. O que se mantém é o seu caráter. O que se mantém é a sua essência. E aonde eu ia depois que eu sepultei o meu filho, eu dizia o saudoso, o saudoso. Um dia eu fui para São Paulo para a cobertura do meu apóstolo. E estou no hotel e falando do saudoso, Deus tomou o apóstolo e ungiu o apóstolo. Pastor Eduardo Shiro, do Japão. Hoje está no Brasil. E Deus tomou ele em profecia e diz assim: o Gabriel não está morto. Toda hora que você fala que ele é saudoso, Gabriel está vivo dentro de você. E Deus tomou a boca dele. Sou eu, Senhor teu Deus. Vou eu te levar no céu agora para você ter uma experiência com Gabriel. Aí minha mente bugou. Porque como é que Deus ia me levar para me dar uma experiência com alguém que morreu? Isso só acontece no Espiritismo. Quem está aí diz da glória a Deus. Só que o Senhor me arrebatou. Quando Ele me arrebatou, o Senhor me levou numa região do céu. E nessa região tinha um anjo. E o anjo resplandecia a glória. Uma luz que eu nunca vi na terra. E por detrás do anjo saiu uma voz. Era a voz do Gabriel que eu identifiquei, que era a voz dele. E a voz dizia assim: Pai, foi necessário eu partir primeiro. Porque a missão que eu tinha era até aqui. Mas a missão que o Senhor tem é maior do que a minha. Não pare e não desista. Eu volto desse arrebatamento com a alma sarada. Eu estou arrepiado aqui. Por quê? Porque depois dessa experiência, o Senhor me deu cancerígenos para cuidar. O Senhor me deu depressivos para cuidar. Pessoas com crises de ansiedade. O Senhor me deu pessoas para cuidar em alto nível. O que eu quero dizer para você? O Gabriel sempre deixou a fogueira dele acesa. Ele não nos deixou uma herança, porque herança é perecível. Ele nos deixou um legado. Quando eu olho para os meus dois filhos hoje, eu vejo Gabriel na vida deles. Eu vejo o que o Gabriel ensinou ao Júnior e o que o Gabriel ensinou a Ágata. Eu vejo o que o Gabriel ensinou os dois irmãos em Belo Horizonte. E a irmã que lá está, por parte de mãe. Eu quero dizer para você que tudo que você passa aqui tem um propósito. Talvez agora você não entende qual é o propósito. Só que Deus cuida de você nos mínimos e nos maiores detalhes. Não deixe a fogueira apagar. Você é presa fácil. Eu sou presa fácil se a fogueira abaixar. Agora, porque o diabo tem medo de gente que não tem fogo. Agora eu já vi o diabo bater cabeça, porque o diabo me viu no meu processo, mas ele nunca me viu fora da casa do Senhor. Eu arrastado, eu gemendo, eu precisando de um abraço. E o diabo muitas vezes talvez pensava: agora eu preciso parar ele. Eu dizia: aqui é ruim, hein? Não vou parar, eu vou continuar. Eu vou me arrastar até Deus me levantar. E Deus me levantou. Eu estou aqui porque os céus me levantou. E eu quero dizer para você: tudo que você passa é Deus que está treinando você. Perdas, lutas, frustrações, decepções, porque Deus quer especializar você em alguma área que até agora você não entendeu. Amém?
Olha para esse irmão e diga assim: é Deus que está especializando você. Diga para ele: é Deus que está treinando você. Diga: você vai sair dessa luta, desse vento, desse vale mais forte. Você crê nisso? Aplaude os céus bem forte. Vamos colocar de pé para nós cegar? Boa, aleluia. Maravilha. Quem vai me auxiliar aqui para servir?